Amém, irmãos? Vamos para o texto, então? 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler apenas um verso, ainda que durante a mensagem nós vamos ler o capítulo, tá bom? Então eu peço para que você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler parte do capítulo 18 e também parte do capítulo 19. Então, como texto base, 1 Reis capítulo 19, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Amém. Vamos orar, irmãos. O sermão dessa noite tem como título O profeta Elias e o Deus presente nas expectativas frustradas. O Deus presente nas expectativas frustradas. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Rogamos a Ti a Tua graça, rogamos a Ti, Senhor, a Tua bondade para conosco, de maneira, Senhor, revelacional, Pai. Nós desejamos que o Senhor venha se mostrar a nós, elucidar Cristo nos nossos corações, e rogamos, então, o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito Santo. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Pai, como pregador e como um simples instrumento nas Tuas mãos, eu peço que o Senhor não venha permitir que eu venha passar alguma impressão errada acerca da Tua verdade, do Teu Evangelho, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho, Pai, a Tua palavra e a Tua verdade. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Creio que todos nós já vimos as nossas expectativas sendo frustradas pela realidade. De fato, irmãos, ver os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos arruinados por algo imprevisível nos deixa em posição suscetível à depressão. Algo aconteceu comigo, eu quero compartilhar com você, falando sobre expectativa frustrada. Alguns anos atrás, se não me falha a memória, em 2012, eu trabalhava na igreja presbiteriana do bairro dos Estados, lá em João Pessoa, e coordenava o departamento de missões da igreja. E naquele ano eu organizei uma viagem para uma reciclagem pastoral dos pastores e de todos aqueles que trabalhavam ali na igreja, os missionários, alguns professores, para a conferência da Atos 29, lá no Rio de Janeiro. Então, uma conferência onde alguns jovens, candidatos ao ministério, estariam indo então para uma conferência teológica e missiológica no Rio de Janeiro. Irmãos, eu fui atrás de tudo. Eu fui atrás de mantenedores, porque nós éramos jovens candidatos ao ministério, a maioria não tinha condições para pagar a sua passagem. Eu fui atrás de tudo, fui atrás de mantenedores, vi as passagens, consegui comprar as passagens, vi o hotel, disponibilizei, não eu, mas consegui ali disponibilizar uma oferta para a alimentação de cada um. E, irmãos, eu deixei tudo certinho, para que todos nós pudéssemos então viajar juntos para o Rio de Janeiro. E aí, irmãos, o que acontece? O meu voo era 5h25 da madrugada. Eu fui dormir tranquilo e deixei o meu celular para despertar, e ele despertou, irmãos. E o que acontece? Eu não acordei. Eu acordei, era 5h22. 5h22 da manhã. Ou seja, 3 minutos antes do nosso voo, sair de João Pessoa rumo a Rio de Janeiro.
Sabe aquela sensação assim, não, eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu vou ainda para o aeroporto, né? Peguei as minhas malas ali, do jeito que eu estava, só coloquei uma roupa e fui meio com o cabelo sem pentear para o aeroporto. E, obviamente, meu voo já tinha ido embora, mas eu fui ali tentar algum encaixe. E não tinha nenhum encaixe, não tinha nada, eu perdi simplesmente a viagem, mas perdi pelo pé. Acabou, perdi. Todos eles foram e eu fiquei. Irmãos, eu voltei para minha casa completamente arrasado, frustrado, uma tristeza na minha alma. Obviamente que essa frustração em comparação com outras frustrações que outras pessoas têm por causas, com problemas piores, obviamente que ela não se compara, irmãos. Eu perdi um voo, perdi uma conferência, mas eu não sei qual foi a razão, aquilo ali machucou muito no meu coração, sabe? De ter organizado, de ter uma alta expectativa de viajar com os meus amigos, com meus colegas de ministério para o Rio de Janeiro, e isso não acontecer e voltar para casa. Irmãos, eu fiquei com uma tristeza, assim, quase uma tristeza de morte, assim. Voltei para casa, e eu lembro de ter falado com a Nuska, eu tenho que lutar pela minha alegria em Deus durante a semana. Eu não posso deixar que isso venha estragar a minha semana. E aí eu fui lutar com Deus, irmãos. Eu creio que você já passou por isso. Todos nós passamos por isso. Quase que mensalmente, alguma expectativa que a gente tem não é suprida. Ela é frustrada pela realidade. Algumas semanas atrás, tirei 15 dias de férias, de descanso. Vamos para Bombinhas, vamos lá. Fui lá, aluguei uma casa, um Airbnb perto da praia, fiz aquela feira, nos organizamos como família. 5 dias em Bombinhas. Irmãos, choveu todos os dias. Choveu todos os dias. E era uma casa de pescador, assim. Tinha uma TV velha lá que era parabólica, antena parabólica. Só tinha programa dos televangelistas hereges e venda de boi. Eu creio que você já passou por isso. E como nós vamos ver nessa noite, com o profeta Elias não é diferente. Profeta tão querido, um dos nossos heróis do Antigo Testamento também teve a sua expectativa frustrada pela realidade. Quem foi o Elias? Quem foi o profeta Elias? Elias nasceu num simples vilarejo. Nós só conhecemos a sua terra natal, Tisbe, porque o texto bíblico nos diz que o profeta Elias nasceu lá, ou seja, ele é a pessoa mais famosa do seu vilarejo. Só conhecemos o seu vilarejo porque esse profeta nasceu em Tisbe. A sua família, os seus pais, sequer são mencionados, irmãos. Ou seja, nós não sabemos muita coisa desse profeta, a não ser que ele era um homem simples, de uma família simples, que nasceu num vilarejo simples. Contudo, apesar da sua simplicidade, o profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Escritura, citado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A história de Elias possui um papel muito significativo na narrativa bíblica. O ministério de Elias está registrado em 1ª e 2ª Reis. 1ª Reis, capítulo 17 em diante, e depois no livro de 2ª Reis. O seu ministério, ele começa sem muita introdução e termina com a descrição da sua ascensão aos céus. Ou seja, ele começa de uma maneira simples, mas o final da história, pelo menos o final da história de Elias aqui na narrativa bíblica, é surpreendente. Ele é levado aos céus, num redemoinho, é transladado aos céus. Elias profetizou, irmãos, numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado a sua melhor posição econômica.
Isso havia então ocorrido naquela separação entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, depois da morte do rei Salomão. E nos dias de Elias, um pouquinho antes, reinava ali no Reino do Norte, onde Elias vai profetizar, o rei Onri. O rei Onri, que procurou então estabelecer boas relações com as nações vizinhas. O rei Onri, irmãos, ele pode muito bem ser visto como um político, como talvez enquadrado aí na política brasileira no centrão. Ele conseguia fazer ali alguns movimentos políticos, duvidosos. E o narrador bíblico diz em 1 Reis capítulo 16, verso 26, que Onri fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os reis que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, e no pecado que tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Talvez a pior movimentação política que Onri fez foi levar o seu filho, Acabe, a se casar com Jezabel, filha de Etbael, rei dos Sidônicos. Nós não sabemos muito bem, se o rei Onri ele sabia da fama, de Jezabel, porque ele entregou o seu filho, para se casar com essa mulher, assassina, feiticeira, intrometida e mandona. E nos dias então de Elias, o reino do norte teve 19 reis, em 8 dinastias diferentes, e Acabe então é o rei que está ali governando o reino do norte. E Acabe foi o pior rei dentre todos esses 19 que vieram antes dele. E obviamente que boa parte disso é por conta desse casamento mal sucedido que ele teve com Jezabel. Ele é um pau-mandado mesmo, irmãos. Essa esposa truculenta e sanguinária. E por meio desse casal, Acabe e Jezabel, que Israel então foi introduzido na adoração ao falso deus Baal dos cananeus. Acabe, por exemplo, em 1 Reis capítulo 16, verso 32, até mesmo se encarregou de construir um templo para Baal em Samaria, por influência, obviamente, de Jezabel. E é nesse contexto, então, turbulento, de idolatria e paganismo, que Elias ele é chamado pelo Senhor para servir como porta-voz de Deus, para falar em seu nome. Deus não chamou, irmãos, um partido político, Deus não chamou uma denominação, Deus não chamou um ministério, Deus chamou um homem, levantou o homem com a sua voz. E assim Elias, então, recebeu da parte do Senhor essa responsabilidade de lembrar os israelitas que o povo era o povo da aliança. Portanto, Elias ele foi levantado pelo Senhor com uma mensagem urgente e poderosa. A sua primeira palavra, irmãos, ela foi pesada. Ele dirigiu a sua palavra ao rei Acabe. Com ela, com a sua palavra profética da parte de Deus, Elias anunciava a bancarrota do falso deus Baal, o deus cananeu da chuva. 1 Reis capítulo 17, verso 1. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Nós somos informados, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, que Elias não profetizou essas palavras do nada, ao vento. Antes, Elias se consagrou, orou ao Senhor, de forma fervorosa, para que não houvesse chuva em todo Israel. Com qual propósito, irmãos?
o amolecimento do coração de Acabe e a demonstração então da inutilidade do falso deus Baal, dos cananeus, que estava sendo então introduzido em Israel pelo casal Acabe e Jezabel. Ele quis acertar em cheio o falso deus Baal, e acertou em cheio. De fato, como Elias profetizou, não choveu 3 anos e meio em Israel. Por conta disso, Elias então correu, temendo pela sua vida. Nisso veio a ele a palavra do Senhor. Ele disse para fugir, correr de Acabe, em direção a leste, no riacho de Querite, perto do rio Jordão. E foi ali que Elias então viu a primeira providência do Senhor Deus no seu ministério, quando foi sustentado pelo Senhor, quando Deus enviava então corvos para lhe dar pão e carne. 1 Reis, capítulo 17, versos 5 e verso 6. Depois dessa providência, em Querite, Elias profetizou sobre a viúva de Serepta. O Senhor o enviou a essa região de Serepta a fim de ser sustentado por uma viúva. A palavra Serepta significa fornalha. E de fato, irmãos, Elias em Serepta, na fornalha, foi testado pelo fogo. Longe dos holofotes, longe dos aplausos, longe das bajulações, Elias então se encontra com uma viúva e seu filho pequeno, prestes a morrer de fome, os dois. Mãe e filho não tinham nada além de um pouco de farinha e azeite. Só dava para os dois. Com a chegada do profeta, Deus então fez multiplicar o azeite e a farinha daquela viúva. Tanto ela como seu filho e Elias agora tinham da parte do Senhor Deus diariamente abastecimento de comida. E ele ficou então com essa família, dormindo num quartinho, no sótão da casa. E certa feita, irmãos, o menino morreu. Tudo o que aquela viúva tinha, que era o seu filho pequeno, um menino, um garoto, foi embora. O menino morreu. Seria um menino a provisão daquela viúva na sua velhice. Perder o menino era perder toda a provisão daquela viúva na velhice. Diz o texto que Elias tomou o menino morto, levou para o seu quarto, clamou ao Senhor Deus por 3 vezes, e diz o texto, em 1 Reis, capítulo 17, verso 24, que o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida então voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus. Certamente, irmãos, Elias teve o seu ministério aprovado pelo Senhor. Desde o início do seu ministério, Elias viu a mão poderosa do Senhor Deus no seu ministério. E aí eu creio então que as expectativas boas, saudáveis, começaram a nascer então no coração do profeta. Eu creio que ele foi tomado por um desejo de ser usado pelo Senhor na nação, a fim de trazer a glória de Deus novamente para o povo. Quem sabe, pelo meio do seu ministério, um avivamento aconteça em Israel. Quem sabe Acabe venha se converter. Elias é um homem de Deus. Elias, ele faz tudo o que o Senhor manda ele fazer. Deus manda Elias aparecer, ele aparece. Deus manda Elias se esconder, ele se esconde. Deus manda Elias para a fornalha, para Serepta, e ele vai para a fornalha.
Ele está pronto, irmãos, batendo continência para a ordem de Deus. E um dos momentos mais marcantes de Elias certamente foi o encontro que ele teve com os 450 falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. E esse episódio é um daqueles que nós pagaríamos para ver, de camarote, né? Quando nós lembramos do profeta Elias, nós lembramos exatamente desse episódio aqui. 1 Reis, capítulo 18, do verso 17 em diante. Por favor, leia comigo. 1 Reis, capítulo 17, ou melhor, capítulo 18, do verso 17 ao 40. Quando viu Elias, ou seja, quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas a sua família, a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre as duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Elias aqui, irmãos, é debochado mesmo. Gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no agora pela 3ª vez, ordenou, e eles a fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo
e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem que nenhum escape. Eles o prenderam, e Elias o fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Que cena, irmãos! Que história! Elias era um profeta do Senhor, mas sabia também ser sarcástico, debochado. Ele debocha aqui do falso Deus Baal. Elias é tão seguro no Senhor e no seu ministério que chama não um, nem dois profetas de Baal, mas os 450 profetas de Baal. Um homem contra um exército de 450 falsos profetas. Certamente, irmãos, a expectativa de Elias era enorme. Ele se mostra confiante no Senhor Deus, que respondeu com fogo. Como nós sabemos, um altar ali foi arrumado. Os profetas de Baal invocaram Baal, mas sem sucesso. De manhã até meio-dia invocando, gritando. Daqui a pouco eles entraram em transe. Elias começa então a debochar esses falsos profetas. Quem sabe Baal esteja dormindo. Quem sabe esteja viajando. Gritem mais alto, ele não está ouvindo. Eles começam então a se cortar para chamar a atenção, bajular esse falso Deus Baal. Tentam chamar, invocar Deus Baal com fogo, mas sem sucesso. O altar que eles haviam preparado para queimar continuava intacto. Os profetas de Baal estão cansados, exaustos, frustrados, com o estado inoperante, de Baal, e Elias então entra em cena. O profeta do Senhor traz consigo 12 pedras, cada uma dessas pedras representando então uma tribo de Israel, e constrói ali um altar. Ele desejava comunicar que o Deus que responde com fogo é o mesmo Deus que chamou Israel. É o Deus que comunica a sua revelação a essas tribos, a este povo, que está presente com o povo, com as 12 tribos. Elias também manda jogar água em cima do altar, irmãos. Literalmente, o profeta encharcou aquele altar, a fim de mostrar que, se algo acontecesse, seria obra sobrenatural do Senhor Deus Todo-Poderoso. Diz o texto que Elias então vai para a frente do altar, ora ao Senhor, e o que acontece? Yahvé, o Senhor Deus, responde com fogo, queima, manda fogo e queima completamente aquele altar. O fogo foi tão grande que, segundo o verso 38, o fogo queimou o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Depois disso, então, Elias, obviamente, juntamente com o povo de Israel, eles levam então os 450 profetas de Baal até o riacho de Quizon, e lá ele os mata, todos esses falsos profetas. Elias confrontou o rei Acabe, confrontou o falso Deus Baal. Ele não se intimidou, não negociou,
a sua consciência. Nos caminhos aqui das torrentes de Deus havia um obstáculo que deveria ser então destronado. Esse monstruoso ídolo se colocava então entre a terra e os céus, entre as chuvas e a terra seca, entre as bênçãos e o povo. Elias coloca esse falso Deus para fora da história. O que Elias esperava, irmãos, do rei Acabe depois dessa demonstração de poder? Há uma confrontação de poder aqui, do verdadeiro Deus e o falso Deus. O que ele esperava aqui da parte de Acabe depois dessa demonstração de poder? Arrependimento e fé. Elias realmente esperava que este confronto de poder pudesse de alguma forma mexer no coração de Acabe, para que ele pudesse então se converter o seu coração. Salomão já havia dito, Provérbios capítulo 29, verso 2, quando os justos governam, o povo se alegra. Elias tinha grande expectativa que Acabe então abandonasse os falsos ídolos e se rendesse então única e exclusivamente a Deus para o bem da nação. Contudo, o que acontece é exatamente o contrário. Parece que o coração de pedra do rei Acabe ficou ainda mais endurecido. Ao invés de se render ao verdadeiro Deus, o Deus de Elias, Acabe então permanece como capacho da sua mulher mandona, sanguinária, que agora então deseja a cabeça do profeta. Então veja, o profeta que num dia teve vitórias, no outro agora precisa se esconder, correr. Jezabel promete matá-lo. 1 Reis capítulo 19, verso 1 e verso 2. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a vida deles. Temendo pela sua vida, Elias foge. A alta expectativa de Elias, seguida por uma grande frustração, o coloca então num estado de depressão em meio ao deserto. Se você ler o capítulo 19, é isso que você vai encontrar. O texto diz, irmãos, que Elias caminhou um dia inteiro para dentro do deserto. Encontrou ali um pé de zimbro e sentou-se debaixo desse pé de zimbro. Ali no meio do deserto, Elias se viu então como derrotado. Certamente, irmãos, ele pensou, por que isso aconteceu? Porque o rei, a autoridade máxima de Israel, não manda essa mulher embora e não se rende ao verdadeiro Deus? Por que o Senhor Deus, depois de ter me usado como instrumento nas suas mãos, permite então que essa mulher Jezabel venha me perseguir, pedir a minha cabeça? Wilson Porte Jr., comentando esse texto, diz que havia, sem sombra de dúvida, uma expectativa no coração de Elias por reconhecimento da parte do rei Acabe. Diante de tamanho feito perante os falsos profetas de Baal, o mínimo que se esperava era o mesmo reconhecimento que o povo lhe deu. De alguma maneira, Elias esperou que Acabe e Jezabel se curvassem diante do poder de Deus e também clamassem junto com o povo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de reconhecimento, houve promessa de assassinato. Jezabel prometeu que faria com Elias o mesmo que ele fizera com os profetas do seu Deus. Irmãos, Elias também tinha os pés de barro. É homem como nós. Foi um homem semelhante a nós. Depois de retumbantes vitórias, se viu derrotado pela frustração.
Elias tirou os olhos do Senhor Deus e o colocou nas circunstâncias. Pensou que a sua vida dependia da ímpia Jezabel e não do Senhor Deus. Por isso fugiu, temeu, com as suas expectativas frustradas por esse acontecimento. E é no meio do deserto, então, fugindo, com as suas expectativas frustradas, de não ver aquilo que ele desejava. Elias, então, começa a dar os primeiros sinais de uma depressão profunda. Irmãos, quando as nossas expectativas são frustradas, nós entramos em desespero e tristeza. O que acontece com todos nós, e foi o que aconteceu com Elias. Todavia, logo nos primeiros sinais de depressão, o Senhor Deus se mostrou presente na vida do profeta. O Senhor Deus não somente queima sacrifícios, não somente demonstra o seu poder para inimigos, mas também fala com o coração quando mais precisamos. Assim como ele fez com Elias. Diz o texto, 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou um pé de gieste, ou talvez na sua versão, um pé de zimbro. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Você consegue ver aqui os sinais de depressão em Elias? Era um homem, tinha os pés de barro também. Ele não era um robô, não havia fios elétricos passando pelo seu corpo. Ele tinha emoções, tinha expectativas, e essas expectativas foram frustradas. Você consegue ver alguns sinais aqui? Em primeiro lugar, veja
uma falta de confiança no Senhor, no verso 2 e 3. Uma falta de confiança no Senhor. Elias temeu pela sua própria vida, não confiou. Não confiou no Senhor Deus, que se Ele foi poderoso para queimar um altar, e esse altar molhado, pudesse ser então igualmente poderoso para guardar a sua vida. Elias fitou por um breve momento os seus olhos nas circunstâncias e não no Senhor Deus. Faltou confiança no Senhor. Em segundo lugar, veja que nós temos aqui um comportamento isolacionista, irmãos. Elias afastou-se das pessoas mais próximas na hora que ele mais precisava, verso de número 3. O que Elias aprendeu com isso? Elias aprendeu que a solidão não é um bom remédio para quem está deprimido. Sentindo-se frustrado, triste, fugiu sozinho para o deserto. Irmãos, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente também. Pessoas precisam de pessoas. Você tem um comportamento isolacionista aqui, eu quero ficar sozinho. Deixou o seu servo, caminhou rumo ao deserto, sozinho. Se deitou sozinho, no meio do deserto, debaixo de um pé de zimbro, sozinho, um comportamento isolacionista. Em terceiro lugar, veja aqui um desejo de morte. Debaixo daquele pé de zimbro, Elias pediu para morrer, dizendo: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Capítulo 19, verso 4. Esse sentimento aqui, esse desejo de morte, ele mostra que o quadro de Elias realmente era um quadro sério, de uma depressão séria. O profeta estava sofrendo horrores na sua alma, a tristeza de morte, desejando morrer. Em quarto lugar, veja aqui a autocomiseração, a autocompaixão. Elias pensou que era o único que estava servindo ao Senhor Deus. Elias pensou que era o único que estava sofrendo por conta de Jezabel. De fato, irmãos, a depressão nos prega essa peça. Nós achamos que nós somos os únicos que estamos sofrendo. A pessoa que sofre com depressão, por vezes, pensa que nenhuma outra pessoa está sofrendo aquele sofrimento. Disse Elias no verso 10, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Que você tem aqui uma autocompaixão, uma autocomiseração. Eu fiz tudo sozinho. Eu sou o único que está sofrendo. Eu sou o único que está fugindo para salvar a própria vida. Autocompaixão, autocomiseração. Em quinto lugar, veja um esgotamento físico e emocional. Elias chega nesse pé de zimbro e ele deita e dorme. A combinação aqui, irmãos, entre a tristeza, a exaustão física e a fome levaram o profeta num completo esgotamento emocional. O esgotamento físico e o cansaço emocional aqui, o desejo de só dormir, faz parte da grande parte aí dos quadros de depressão. Muitos só querem ficar na cama, dormindo, para tentar de alguma forma mascarar a sua tristeza. Enquanto estou dormindo, estou,
não estou preocupado com a vida, não estou vivendo, né? Não estou, entre aspas, não estou vivendo a minha vida, estou dormindo, estou relaxando, estou descansando, não estou com a minha mente fita nos problemas. E é o que acontece com Elias. Será que o nosso Deus, irmãos, Ele é apático com os sofrimentos dos seus servos? Porque veja, nós temos aqui um profeta com falta de confiança no Senhor, com comportamento isolacionista, com desejo de morte, com uma sensação, né, de autocomiseração, com esgotamento físico, esgotamento emocional. O que o Senhor pensa sobre isso? Será que o Senhor Deus observa os sofrimentos dos seus santos, dos seus servos, e simplesmente não faz nada? Obviamente que não, irmãos. Deus não se alegra com o sofrimento alheio. Deus está presente cuidando de cada detalhe aqui da vida de Elias, desse momento de sofrimento de Elias. O que o Senhor Deus faz com esse profeta que está sofrendo? O Senhor Deus trata com o coração do profeta, trata com a alma do profeta. Na corte de Acabe, Elias foi um mensageiro de Deus. Em Querite, Elias foi quebrantado por Deus. Em Serepta, Elias foi usado pelo Senhor Deus, foi lapidado pelo Senhor Deus. No Carmelo foi instrumento do Senhor Deus, contudo, é numa caverna em meio ao deserto que Elias foi restaurado pelo Senhor Deus, foi cuidado pelo Senhor Deus, porque o nosso Deus não deixa os seus servos simplesmente ao cuidado alheio, não! O nosso Deus cuida dos seus santos, cuida dos seus servos. Não é apático com o sofrimento alheio. Como nós podemos ver isso, irmãos? Na vida de Elias, veja que o Senhor Deus envia um anjo para fazer companhia aqui para Elias. Deus sabe que Elias precisa conversar. Deus sabe que Elias precisa se relacionar. E o Senhor Deus então envia um anjo para estar com Elias. Deus sabe que Elias precisa de um companheiro, alguém para lhe servir nesse momento dramático de grande sofrimento. E o Senhor Deus então envia um anjo, que por 2 vezes se comunica com Elias, desperta Elias, está ali presente com Elias. Em segundo lugar, veja que Deus também sabe que Elias precisa se alimentar. Deus está presente no cuidado físico de Elias. Deus se preocupou com o estado de saúde do profeta Elias. Numa demonstração, irmãos, tenra e amorosa, Deus se faz presente cuidando do corpo de Elias. A falta de apetite, obviamente, que é um sintoma claro da depressão. A pessoa depressiva não somente não quer comer, como também não sente nenhuma vontade ali de preparar a sua própria refeição. Para algumas pessoas, levantar da cama para chegar até a cozinha, pegar um copo d'água, é um tormento, é uma tortura. Eis aqui o cuidado do Senhor Deus, nesse sofrimento de Elias. Deus não somente ordenou Elias a se alimentar, como também deixou tudo preparado para o profeta.
Independente da sua causa, irmãos, quem tem passado por depressão, tem passado por grande sofrimento e precisa de cuidados específicos. Diz o texto que Elias comeu, bebeu e se deitou novamente. Cuidado terapêutico do Senhor Deus para com a vida do profeta. Um Deus que se preocupa com o corpo do profeta, se preocupa com a saúde do profeta e sabe que ele precisa comer, beber e descansar. Veja que Deus chamou o profeta para se movimentar também. Ficar parado é receita pronta para a depressão. Eu tenho falado para algumas pessoas que sofrem com depressão, Deus nos chamou para ter rotinas, para ter uma rotina no nosso dia, para se movimentar. E é exatamente isso que o Senhor faz aqui com Elias. Chama o profeta para se movimentar. Deus poderia muito bem se revelar ali, naquele pé de zimbro, não é verdade? Deus poderia. Contudo, Deus faz o profeta caminhar e caminhar muito, até o Monte Horebe. Ao todo foram 40 dias e 40 noites de caminhada. Para o Senhor Deus, o exercício físico faz parte do tratamento. Se movimentar faz parte do tratamento. O Senhor Deus não desejava que Elias, então, ficasse ali deitado, dormindo o dia inteiro e sem se alimentar. Wilson Porte novamente comenta esse texto dizendo que se fizesse o que ia em seu próprio coração, Elias teria deitado debaixo daquele zimbro, no meio do deserto, aproximadamente 70 quilômetros de Berseba, teria ficado ali secando, emagrecendo e olhando para o horizonte à espera da morte. Contudo, Deus o chama para se movimentar. Você vai caminhar, Elias, bora. Descansou, comeu, deitou novamente, descansou mais um pouco, está com o seu corpo revigorado, com a sua saúde revigorada, né? Estado físico, agora você vai se movimentar. Em quarto lugar, veja que o Senhor Deus fez Elias desabafar e o confrontou. Elias então chega no Monte Horebe. Ao chegar ali, a palavra do Senhor veio a ele perguntando, o que você está fazendo aqui, Elias? Verso 9. Interessante, irmãos. O que você está fazendo aqui, Elias? Será que o Senhor Deus não sabia que o profeta está fazendo ali? Se o próprio Senhor o enviou a Horebe, é óbvio que o Senhor sabe o que o profeta está fazendo ali. Contudo, Deus quer que o profeta então venha falar, venha confessar o que está acontecendo. Por qual motivo? Na confissão e no desabafo então do profeta, Deus vai corrigir percepções equivocadas. E não somente isso, irmãos. Deus vai confrontar o pecado de Elias. Deus vai confrontar o espírito de autocomiseração do profeta. E aqui nós temos um ponto importante, então. Nós precisamos saber, com todos aqueles que sofrem, não basta somente fazer companhia, é necessário também ouvir aqueles que sofrem. Contudo, não basta somente ouvir aquele que sofre, mas também confrontar o depressivo em suas percepções equivocadas quando necessário. Elias achava que estava sozinho, que era o único, o único servo do Senhor que estava sofrendo por ser fiel a Deus. Deus o confrontou dizendo, não, Elias, você está equivocado, você não está sozinho,
Você acha que está sozinho. Deixe de autocomiseração. Você não é o único que tem sofrido com isso. O Senhor Deus levantou outros 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Ou seja, o Senhor Deus pergunta a fim de que o profeta venha confessar, desabafar, para, no desabafo, na confissão, corrigir percepções equivocadas. Em quinto lugar, veja que o Senhor Deus trouxe silêncio e calmaria. O Senhor Deus desejava se revelar ao profeta. Nós temos no Antigo Testamento muitas formas que o Senhor Deus se revelou a homens na Antiga Aliança. Contudo, irmãos, a forma que Deus se utiliza aqui para se revelar a Elias é única no Novo Testamento. Deus, ele prepara o coração do profeta e diz que ele vai passar. O texto diz que passou um vento forte que esmigalhou os montes. Contudo, o Senhor não estava na força destrutiva do vento. Depois passou um terremoto e também um fogo ali no monte Horebe, mas Deus também não estava nem no terremoto e nem naquele fogo que queimou o monte Horebe. Depois disso, passou uma brisa suave, o texto diz. Uma brisa suave. Um vento leve, irmãos, cujo som é semelhante ali ao balançar das folhas. Uma brisa calma, tranquila, suave, é quase que um sussurro. O hebraico diz literalmente um gentil silêncio. Um gentil silêncio. Certamente Deus desejou se revelar na calmaria ao profeta. Deus, por vezes, deseja nos tirar do barulho diário, das agitações do dia a dia, e nos colocar em lugares silenciosos, em lugares de um gentil silêncio. Certamente o ministério de um profeta era tão turbulento como esses fenômenos aqui, fogo, terremoto. Mas o que o profeta precisava, no momento que ele estava sofrendo, era de uma calmaria, de um silêncio gentil, de uma brisa suave da parte do Senhor Deus. Em último lugar, o Senhor Deus restabeleceu o caminho de Elias. Restabeleceu o caminho de Elias. É dessa forma que o Senhor Deus cuida desse profeta. Ele lhe envia um companheiro, um anjo companheiro. O Senhor Deus lhe serve, lhe ordena fazer exercícios físicos, inicia com ele ali um diálogo, ouve o seu desabafo, o confronta em seus pecados, em suas percepções equivocadas, e por fim o coloca novamente no seu caminho, no seu ministério. Veja o que diz o verso de número 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Volte pelo caminho por onde veio. Ao mandar Elias de volta pelo caminho que veio, em outras palavras, o Senhor Deus estava dizendo: Elias, ainda há muito serviço para fazer. A vida segue. A vida continua, Elias. Agora que o seu coração está consolado, que a sua alma foi tratada, é hora de voltar à vida real. O Senhor cuida dos seus. O Senhor restabelece o vigor da alma, como nós vimos no sermão passado, no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor revigora a alma. Foi isso que o Senhor fez na vida de Elias. E por fim, coloca Elias novamente no seu ministério. Volte para o caminho que você veio. Tratado, sarado, curado, restabelecido ali para trabalhar em sua obra.
Foi exatamente isso, irmãos, que Elias experimentou naquele monte chamado Horebe, o cuidado do Senhor. O cuidado terapêutico do Senhor com a alma, com o homem todo do profeta. E aí eu quero trazer algumas aplicações aqui para todos nós. Tal como eu disse no começo do meu sermão, eu também sofri, irmãos, com uma expectativa frustrada. Na verdade, eu tive várias na minha vida e no meu ministério. Contudo, em todas essas expectativas frustradas, o Senhor Deus cuidou do meu coração. Tal como Elias, eu fiquei entristecido, irmãos, eu fui confortado pelo Senhor. Aí você pergunta para mim assim, você se encontrou com o Senhor no monte Horebe? Não. Deus não se revelou ao meu coração, à minha alma, no monte Horebe. Deus se revelou no meu coração num monte chamado Calvário. É nesse monte chamado Calvário que nós podemos então compartilhar com Cristo a sua morte. É no monte Calvário que nós temos a prova cabal que o Senhor Deus nos ama e se importa com o nosso sofrimento, irmãos. Com a tragédia que se instaurou no nosso coração, na nossa alma, chamado pecado. Talvez você leia o texto aqui de 1 Reis, capítulo 19, e você então pense consigo, olha, é verdade, eu posso ver isso na vida de Elias. Eu consigo ver o tratamento do Senhor Deus na vida de Elias, mas é difícil ver essa verdade na minha vida, num quadro de depressão. Isso não é verdade. Pensar assim é ser enganado pela depressão. Por vezes a depressão, ela tenta pregar uma peça no nosso coração, tenta nos convencer de que Deus se importa com o mundo inteiro, menos conosco. Eu lhe digo com a certeza do Evangelho, irmãos, que a prova que Deus nos deu, que se importa conosco, a prova que o Senhor Deus nos deu, que Ele se importa conosco, é infinitamente maior da prova que Ele deu a Elias no Monte Horebe. Paulo expressa isso em Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor. Aonde? Não no Monte Horebe, mas no monte chamado Gólgota, Calvário. Na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho bendito, Cristo Jesus. Paulo continua, Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você lembra do que a depressão causa? Vergonha, culpa, medo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Angústias, tristeza, depressão. Como está escrito, Paulo vai nos dizer, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou,
pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem poder, nem qualquer poder na altura, na profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos dessa revelação divina, irmãos, para o cuidado da nossa alma. Não uma revelação divina sobrenatural como no Monte Carmelo, no Monte Horebe, mas a revelação divina do Calvário, da cruz do Calvário. A prova definitiva e cabal de que Deus nos ama, que Deus se importa conosco, que Deus conhece o nosso sofrimento, que o nosso Deus não é um Deus carrasco, um vilão. Olhe para Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus. Irmãos, nos falta artifícios, somos desprovidos de argumentos para não crer que Ele cuidará de nós. Nós somos desprovidos de argumentos para acusar o Senhor de que Ele tem nos esquecido. Você não tem esse argumento. Toda vez que você respira, você não está respirando simplesmente ar. Você está respirando graça e misericórdia. O Senhor Deus está conosco sempre. Contudo, por vezes, ainda nos preocupamos com a vida. Começamos a roer as unhas de ansiedade. Temos insônias, causados pela aflição. Eu lhe convido hoje a descansar, a se lançar nos braços poderosos da graça de Deus. Deus cuidará de você, porque Ele prometeu isso. Ele há de cuidar e está cuidando de cada um de nós. Tenhamos essa certeza, irmãos. Deus não falha, Deus não erra, Deus não comete injustiça. Deus não esquece de nenhum dos seus. Eu tenho lembrado sempre aqueles que sofrem com tristezas e por vezes até mesmo um quadro de depressão. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele certamente tem cuidado de vós. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Talvez você diga o seguinte, mas eu ainda estou ansioso, eu ainda estou sofrendo. Eu tenho lançado sobre Deus a minha ansiedade. A pergunta é, você tem lançado sobre Ele toda a ansiedade? Que é o que o texto diz. Lançai sobre Ele, não a ansiedade, mas toda a ansiedade, porque certamente Ele tem cuidado de vós. Descansemos hoje, irmãos, nos braços poderosos da graça de Deus. Segunda aplicação, tome o Senhor como exemplo nessa noite. Deus se mostrou presente aqui no quadro de depressão de Elias. Faça o mesmo com aqueles que sofrem. Esteja presente e seja amigo e irmão daqueles que sofrem com depressão. Siga o modelo do Senhor Jesus. Esteja presente. Prepare uma refeição. Ouça
Ouça aquele que sofre. Ouça o seu desabafo. Confronte as percepções equivocadas. Encoraje-o ao exercício físico. Encoraje-o à piedade. E lembre-o da sua vocação no reino de Deus, tal como o Senhor Deus fez com Elias. Volte para o seu caminho, Elias. É possível, irmãos, é possível que talvez alguns de nós venha dizer o seguinte, venha pensar consigo o seguinte: olha, não estou preparado para ajudar o meu irmão, para aconselhar o meu irmão na depressão. Por vezes você pode fazer algo tão simples, mas poderoso. Você pode pegar no ombro dele, olhar para os olhos dele e dizer: vamos orar juntos? Vamos orar juntos? Vamos orar? A oração parece uma coisa assim meio simples, né? Nós fazemos ela durante praticamente todo o dia. Acordamos, pelo menos o crente, né? O crente faz isso. Ele acorda, ele faz o devocional, ele ora, ele vai para a mesa, antes da refeição ele dá graças. Num determinado momento ele está orando ao Senhor e por vezes a gente pensa assim: ok, isso não é muito especial. Não, sim, ele é especial, a oração é especial. A oração, ela é poderosa e é especial. A oração, ela é poderosa, irmãos, porque ela é invocada, a petição da oração, ela é invocada na mediação de Cristo Jesus. Então Deus pode fazer, Deus pode operar, Deus pode usar você para cuidar de outros que sofrem, orando junto com a pessoa. Certamente, irmãos, nós precisamos cuidar daqueles que sofrem. Certamente nós precisamos acompanhar, se fazer presente, companheiros, companheiras daqueles que sofrem. Precisamos ouvir o desabafo e a confissão daqueles que sofrem. Contudo, a palavra final é de Cristo. A palavra final é de Cristo. Permita que Jesus tenha a palavra final nesse aconselhamento, nesse discipulado, nesse cuidado. Amém, irmãos? Deus está presente nas nossas expectativas frustradas. Ele cuida de cada um de nós. Talvez é um emprego que você ainda não ganhou, uma promoção que você ainda não ganhou, um filho ainda que não veio. Você acha mesmo que Deus não conhece isso? Você acha mesmo que Deus não se importa com você? Aqui, irmãos, eu não estou sendo coach, longe de mim isso. Eu estou sendo bíblico. Deus conhece e Deus se importa. Descanse nos braços do Senhor. Por vezes é necessário sair um pouco dessa movimentação, dessa agitação do dia a dia. Sair das movimentações de terremoto, fogo, vento impetuoso e tentar achar Deus no gentil silêncio. Achar Deus quando as movimentações sobrenaturais parece que não estão acontecendo, mas estão. Deus está presente, mas é no silêncio. Amém, irmãos? Vamos orar? Curve a sua fronte, por favor. Pai, louvamos o Teu nome nessa noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha cuidar da nossa alma, ó Santo Deus, daqueles que sofrem, daqueles que estão sofrendo, Senhor. Daqueles que estão padecendo, Pai,
na sua alma, nas suas emoções, por favor. Nós sabemos que o Senhor está presente, mas eu oro para que o Senhor venha trazer essa convicção nesses corações que sofrem, Pai. Por favor. Ó Deus, nós queremos que o Senhor venha tratar, sarar, ó Deus, os corações nessa noite. Tal como nós vimos nas mensagens passadas, é possível que alguns de nós vai levar a depressão para o túmulo. Mas é possível também o Senhor curar feridas emocionais completamente, sanar, ó Deus. Cuidar e sanar, curar essas emoções. Então, por favor, eu oro para que o Senhor faça isso para a glória do Teu nome. Possamos, ó Deus, ser este companheiro para outros, tomar como exemplo e modelo aquilo que o Senhor fez na vida do profeta Elias. Ser companheiro, servir, por vezes até mesmo fazer uma refeição, Pai. Talvez nós vamos encontrar pessoas que não vão encontrar forças nem mesmo para se levantar da cama e abrir a Escritura e ler, que possamos chegar até ela e abrir a Escritura e ler para ela. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos na Tua mão para cuidar de pessoas. Faz isso, ó Deus, para a nossa alegria e para o bem da Tua glória, Senhor. Que o Senhor seja glorificado nisso. Que o Senhor seja glorificado no sofrimento. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, até mesmo nessas frustrações que nós temos na nossa vida, nas expectativas não supridas, nas autodefraudações que por vezes nós fazemos conosco mesmo, consigo mesmo. Por favor, faz isso. Para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, em Cristo Jesus nós oramos, dizendo amém e amém.